Agora essa chamada está sendo gravada. Deixa eu ver. Aí a gente está aqui no capítulo 15 de Romanos. Aí tá, revelarem. Temos aqui um dos maiores problemas do Novo Testamento. Segundo os próprios teólogos e as enciclopédias bíblicas, os últimos dois capítulos, 15 e 16, são fragmentos de outros manuscritos originais de Paulo, encontrados por alguém que, sem saber o que fazer com eles, os inseriu aqui no final da carta dos Romanos. Então, esses dois capítulos aqui, o 15 e 16, eles estavam fora da Bíblia. Aí acharam eles, Ah, aí, entendi. aí acharam eles e colocaram aqui. Pessoal pessoal da Igreja Católica que juntou a Bíblia, né? Sei. Eles juntaram a Bíblia e achou esses dois capítulos aqui isolados e colocou esses dois aqui no final. Aí tá. O início do capítulo 15 é realmente continuação do capítulo 14 e não deveria ter sido subdividido. Depois foram acrescentados à carta o restante do capítulo 15 e o capítulo 16 inteiro, como já revelamos acima. Dois grandes problemas. O primeiro é a separação do capítulo 14 do início do capítulo 15, impedindo a continuação de uma temática relevante. O segundo é o capítulo 16 que veremos adiante. Paulo continua: nós que somos evoluídos conseguimos vencer nosso ego e por isso devemos suportar a ignorância dos evoluídos. Nós, evoluídos, nós evoluídos, devemos ajudar no processo de crescimento, evolução dos nossos próximos. Pois o próprio Cristo venceu seu ego e tudo o que fez foi evoluir almas, como está escrito na Bíblia, em Salmo 69,9, os insultos daquele que te insultam cairão sobre mim. Aí ele está falando aqui que à medida que a gente vai estudando e vai evoluindo e vai vencendo o ego, a gente vai vendo pessoas que não têm essa evolução e que não está lutando para vencer o ego, e a gente percebe que a pessoa está presa no ego e por ela estar presa no ego, ela começa a insultar a Deus. Aí Jesus está falando aqui, os insultos que eles insultam a Deus caiu sobre Jesus. E aí Jesus está mostrando para nós esse exemplo aí, que ele suportou os insultos de Deus, para que nós também suportemos o insulto dos que são evoluídos, se vier insultar a gente. Porque à medida que a gente vai aprendendo, vai distanciando de quem não está ou praticando o evangelho, porque não é só o estudo, igual a gente está fazendo aqui, que faz evoluir no evangelho. Só o fato da pessoa buscar a verdade que ela entende como verdade, e procurar seguir a verdade dela, já faz evoluir no evangelho. Então pode ser uma pessoa que nem estuda o evangelho, mas ela está buscando a verdade, ela vai evoluindo. E aí ela começa a perceber que muitos estão lá para trás e essas pessoas falam alguma coisa, dá alguma opinião que insulta a Deus, insulta o Espírito Santo e, por consequência, insulta quem está evoluindo. Aí o Jesus está mostrando que para a gente suportar os insultos daqueles que insultam a verdade. Aí revelarem, para entender
o te e o mim, veja, os insultos daqueles que insultam o Criador caíram sobre o Espírito de Cristo. Paulo está revelando que o cristão original evoluído suporta as acusações dos involuídos e dos homens maus. Então, Paulo está mostrando que os evoluídos suportam as acusações dos involuídos, porque os involuídos vai acusar os evoluídos e os homens maus também vai acusar os evoluídos. Assim como Cristo suportou, é para a gente suportar. Veja que aqui no final do tema, no final da temática, Paulo deixa claro que ele é evoluído, ou seja, não guarda sábado, come de tudo, bebe de tudo e não possui dogmas, mas era terrivelmente criticado por assim proceder e ensinar. Então, por ele não guardar sábado, por ele não comer, por ele comer de tudo, carne de porco, por ele beber de tudo e não possuir mais dogmas. Dogmas são aqueles sacrifícios, aqueles rituais que eles faziam, Paulo já não fazia mais. Então, por ele não fazer e pregar que agora a gente está na graça, não está mais na lei, não precisa mais daqueles dogmas, daquelas regras da lei, de guardar sábado, de comer, que pode comer alguma coisa, que pode certas coisas pode comer e certas coisas não pode. Paulo está mostrando aqui nessa descrição que ele é evoluído e já está acima disso. Mas só que quando a pessoa está acima disso e vive acima disso, que é na graça, quem está preso começa a acusar quem está livre. E aí essas acusações é para a gente suportar, como Cristo suportou os insultos dos Bíblia. Paulo vai falar sobre isso outra vez em Hebreus 4,15. Lá em Hebreus, na carta de Hebreus, que a gente vai chegar, Paulo vai comentar sobre isso de novo. Lá em Hebreus 4,15, dessa evolução. Provando que Cristo venceu seu ego em Mateus 4 e em Lucas 4, como já revelamos. Todo aquele que deseja trabalhar na missão do Senhor deveria se preparar não com teologia ou rituais de oração e testes eclesiásticos, mas sim como Cristo, com 40 dias de meditação para preparar e vencer o seu ego. Para aprender a vencer o seu ego. Paulo continua: pois tudo que os autores da Bíblia registraram foi escrito para usarmos como ensino. Então, toda a Bíblia, todo o registro, toda a escritura é para a gente usar como ensino. Não é para usar como ensino, não como regra. Ali é para saber, ó, isso aqui servia para o judeu, isso aqui serve para os cristãos, mas a essência é para a gente viver, que é o amor ao próximo como a ti mesmo. Para que, através do ensino da verdade, possamos evoluir. Pois aquilo que entendemos nos dá força para continuar. Revelare. Em 2 versículos da sua Bíblia, Paulo fala imediatamente sobre ineditamente sobre a importância da Bíblia e de usá-la corretamente e coerentemente para o ensino. Então, Paulo está falando da importância de usar a Bíblia para o ensino e para a gente receber esse bom ânimo. Você lembra que Jesus falava assim, ó, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, como que tem esse bom ânimo? Como que tem esse bom ânimo? É estudando as Escrituras, é usando a Escritura para saber como lidar, como ter esse bom ânimo, como que a gente deve agir com o próximo, o que é o
o que é orientação do Espírito Santo, o que não é orientação do Espírito Santo, para a gente conseguir ir aplicando a orientação, o ensino dele, e a cada vez que a gente vai aplicando, a gente vai recebendo esse bom ânimo que ele fala. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Ou seja, ele venceu o ego dele no mundo. E a gente está aqui para vencer o nosso ego no mundo. O ensino fortalece. E fortalecer no original é evoluir. Então, temos o provérbio de Áquil. Aquilo que não se entende, não se segue. Aqui o Áquil fez esse provérbio aqui baseado nisso. E esse ditado aqui do Áquil baseado nisso. Tá. Pede para fechar a porta. Aí o Áquil... Então temos o provérbio de Áquil. Aquilo que não se entende, não se segue. Por quê? Igual a gente está estudando aqui, mas vem muita gente aqui que a gente chama para vir, para ver, para seguir com a gente, mas eles não conseguem seguir porque aquilo que não se entende não se segue. Ou seja, se ele não entender, não dá um tempo de vir buscar entender, buscar esperar o tempo, se dá 30 dias de chance, perguntar para conseguir entender, sem esse entendimento eles não conseguem seguir, porque aquilo que não se entende não se segue. A gente não segue nada que a gente não entende. A gente tem que entender para seguir. A gente estuda ali, vamos supor, estuda a lei de trânsito, mas a gente só vai seguir a lei de trânsito se a gente seguir, se a gente entender a importância da lei. Se a gente não entender a importância da lei de trânsito, a gente não segue. Estuda um livro, só vai seguir aquele livro se a gente entender. Se a gente não entender, a gente não segue. Então, aí o Áquil fez esse provérbio com base nesse versículo aqui. Então, temos o provérbio de Áquil, que aquilo que não se entende, não se segue. E com este texto de Paulo, temos o filho de Abel, de bem, que será vencido no crivo, sempre estuda. Ou seja, quem está andando no espírito do filho de Abel, aquele que foi morto pelo Caim, ele sempre está estudando. Para quê? Para ele ir evoluindo. E assim está preparado para vencer o mal. Porque vence o mal quem tem bom ânimo. E tem bom ânimo quem está estudando a verdade. Sem evolução, continua sem... Como é que é? Sem evolução contínua, sem atualização diária, sem esforço, ninguém conseguirá vencer o ego, vencer o mal. Paulo continua. O Criador nos dá indiretamente evolução. Aí Paulo está falando que o Criador nos dá indiretamente evolução e coragem através do ensino da verdade. Então Deus nos dá essa evolução, essa coragem, esse bom ânimo através do ensino da verdade. Mas meu desejo é que vocês também, através da evolução, possam alcançar uma visão e espírito de unidade, como pediu Jesus Cristo, porque Deus pediu para que nós tivéssemos esse espírito de unidade da fé, ter uma só visão, ter um só pensamento, que é o pensamento de Cristo. A gente vê na cristandade assim, cada igreja tem a sua visão, cada pessoa tem a sua visão, mas Cristo pediu para ter uma única visão, para ter a visão dele, que é para a gente buscar alcançar essa visão, porque você vê que cada um pensa de um jeito, mas se a gente não deixar de pensar do nosso jeito, para pensar do jeito de Cristo, a gente não chega nessa unidade. Ou evoluir para deixar de pensar como a gente pensa, como a gente pensa
para evoluir, para pensar do jeito que Cristo pensa, a gente não consegue chegar nessa unidade aí, de unidade da fé aí, unidade de visão. Porque foi Cristo que pediu isso, essa unidade. Que vocês todos sejam uma só consciência e uma só boca, para que o Criador, Espírito e Jesus Cristo, o Criador homem, seja conhecido. Portanto, respeitem uns aos outros, como respeitou Cristo. Assim, o Criador será exaltado. Eu revelo a vocês que Cristo chegou a se tornar um legalista, um Bíblia, só por amor à verdade, cumprindo assim as promessas feitas aos patriarcas. Patriarcas, você sabe o que é, pai? Hein? Patriarcas. Não estou lembrado, não. Patriarcas são os pais. Por exemplo, o senhor é meu patriarca, o vô é meu patriarca, o meu tataravô é meu patriarca. Ah, tá. Os mais E assim, velhos, né? os mais velhos. A avó é a minha patriarca, são os mais velhos. São os pais, né? De uma nação, Entendi. os ancestrais. Patriarca. Isso. Assim, Beleza. as promessas. Por exemplo, Abraão é é o nosso patriarca. Porque como a gente passou a ser filho de Abraão pela fé, Abraão passou a ser nosso patriarca. Porque quando a gente creu em Cristo, e Cristo era filho de Davi, e Davi era filho de Jessé, até chegar a Abraão, a gente passou a ser filho de Abraão também pela fé. Então Entendi. Abraão é nosso patriarca. Aí tá falando aqui, ó. Cadê? Cumprindo assim as promessas feitas aos patriarcas. Então, as promessas feitas a Abraão, aí ele falou com Abraão, ó, Abraão, a quantidade de filho que você vai ter, a quantidade de como é que fala? De pessoas na Descendentes. sua família. Hã? Descendentes? Aí isso, a quantidade de descendentes seu vai ser da quantidade das estrelas e da quantidade de grão de areia. Então, quer dizer, a terra inteira. Todos aqueles que creram em Jesus passou a ser filho de Abraão, passou a ser da família de Abraão, e Abraão passou a ser nosso patriarca, por meio de Cristo. Porque os judeus não se relacionavam com a gente, com os pagãos. A gente era pagão antes. Então eles não se relacionavam e nem deixavam a gente se relacionar com eles. Aí veio Cristo, morreu, ressuscitou e falou: agora todo aquele que crê em mim é filho de Abraão, é filho de Deus e faz parte da nação de Cristo, da nação de Abraão, que é filho, porque Jesus é filho de Abraão. Vem da linhagem, chegou a Davi, aí de Davi nasceu Jesus. Aí eu revelo a vocês que Cristo chegou a se tornar um legalista, um Bíblia, só por amor à verdade, cumprindo assim a promessa feita aos patriarcas, a fim de que os pagãos conhecessem, para que nós conhecêssemos o Criador por seu amor, como está escrito na Bíblia. Aí está escrito lá no Antigo Testamento, em Salmos, está escrito isso, em Salmos 18, 48, está escrito também em Deuteronômio 32, 43, está escrito também em Salmo 112, 117, 1, e em Isaías 11, 10, essa promessa feita aos patriarcas. Por isso eu te confessarei, aí está escrito isso aqui, ó. Por isso eu te confessarei entre os pagãos, cantarei louvores ao teu nome. Então, Deus falando que ia confessar, Deus falando que ia confessar
Jesus entre os pagãos. Então tá, e hoje em dia você vê que Jesus está sendo confessado entre os pagãos. E cantarei louvores ao teu nome. Você vê que muita gente canta louvor em nome de Jesus. Aí está escrito aqui: cantem de alegria, ó pagãos, com o povo dele. Aí está falando: ô pagão, canta com alegria. Canta com, como é que é? Cantem de alegria, ó pagãos, com o povo dele, o povo de Jesus. Agora a gente canta com o povo de Jesus, a gente faz parte do povo de Jesus, a gente faz parte dessa descendência de Abraão. Aí está falando aqui em Salmos, lá em Salmos, no Antigo Testamento, está falando para a gente: cantem, povo pagão, com o povo de Israel, porque a gente faz parte agora do povo de Israel, portanto faz parte do povo de Deus. Cantem, aqui, louvem ao Senhor, todos vocês pagãos, louvem ao Senhor, todos nós, cantem louvores ao Criador, todas as nações. Aí aqui ele abriu a nação de Israel para todas as nações através de Cristo. Cantem louvores, todas as nações. E em Isaías também é dito, aí em Isaías está dito assim, ó: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os pagãos. Então Jesus se levantou para reinar sobre os pagãos. Os pagãos vão colocar toda a sua esperança nele. Hoje, nós pagãos, a gente coloca toda a esperança em Jesus. Em Jesus, a gente tem a esperança de ter o corpo glorificado e reinar com ele no reino dele. No reino dele. Revelar. Que texto sublime. Está escutando aí? Tá. Tá. Que texto sublime. Paulo revela que Cristo se fez de legalista e se passou por um Bíblia para ganhar os Bíblias. Bem diferente do que dizem os legalistas de hoje, que fazem de tudo para matar, para manter a lei viva. Então, os legalistas de hoje fazem de tudo para manter a lei viva. Os judeus hoje, os que estão lá em Jerusalém e que estão espalhados pelo mundo, eles não dão dízimo, nem vai ao templo, porque não tem templo mais, o templo foi destruído. Então, eles não dão dízimo e nem vão ao templo, porque eles não têm templo. E guardam o Messias para isso. Eles estão aguardando o Messias para voltar a fazer tudo aquilo que era feito antes. Dar dízimo, sacrifício, eles estão esperando o Messias voltar. Porque o Messias, para ele, esse Jesus que veio para os judeus, eles não é um Jesus verdadeiro, é um falso Jesus, é um herege. Tanto é que mataram Jesus. Então, para ele, não é um verdadeiro, é um falso. E eles não dão dízimo porque não tem templo. E guardam o Messias e aguardam o Messias para isso. Eles estão aguardando. Esse Messias que vai vir é o anticristo. E ele vai vir e eles vão adorar o anticristo. Ele não é o Cristo verdadeiro. Os cristãos, por sua vez, dão dízimo. Muitos cristãos aqui, hoje em dia, dão dízimo. Pregam bênção e maldição. Promessa e esperança mística e privilegista. Pregam culto e sacrifícios. Os pastores e padres são os falsos ungidos, falsos messias, uma vez que trazem todo o Velho Testamento e o judaísmo para a fé. Então, toda pessoa que pega a lei e traz para a fé, fazendo com que a pessoa dá dízimo, fazendo com que a pessoa acredite em templo e não nós como carne, está fazendo o que Jesus falou que eles iriam fazer. No meio de vocês virão falsos profetas e falsos pastores. Naquela época era pastor, depois virou padre.
Mas na Bíblia você não vê padre. Você não vê na palavra, você pode abrir a Bíblia de ponta a ponta, não está escrito padre. Quem que, quem que entrou com essa palavra padre foi os católicos. Foi os católicos. Não tem padre Paulo, padre João, padre Pedro, padre Tiago. Eles que inventaram essa questão de padre. Não existe padre na Bíblia. Padre, eles falam que o primeiro padre foi Pedro, mas mesmo assim não tem na Bíblia padre Pedro. Aí essa extensão do judaísmo, chamada hoje de cristianismo, precisa ser exortada. E nós, da Filosofia X, fomos chamados para isso. Paulo continua. Meu desejo é que o Criador da esperança em que vocês confiem dê para vocês uma consciência cheia de ânimo, cheia de paz, cheia de esperança, através do Espírito perfeito que habita na consciência de vocês. Revelarem. A partir daqui, ou um pouco antes, nós temos fragmentos de outra carta de Paulo, que foi inserida como final da carta aos Romanos, como revelamos no início desse grau. Aí aqui vai estar a carta inserida. Irmão Frates, eu acredito que vocês são do bem e já tendo evoluído plenamente, poderão agora aconselhar os que precisam evoluir. Sobre alguns temas, eu escrevi para vocês com toda sinceridade, para que vocês não se esqueçam de assuntos tão importantes. O Criador me deu a missão da graça, em que sou mestre substituto de Cristo para os pagãos. Assim como era o sacerdote, devo ser sacerdote da graça, anunciando a verdade do Criador para que os pagãos se tornem uma oferta aceita pelo Senhor e sejam aperfeiçoados pelo Espírito perfeito de Jesus Cristo. Portanto, tenho orgulho da missão de Cristo e Jesus, da missão que Cristo e Jesus me confiou. Nunca ousei falar algo de mim mesmo, mas tudo o que falei foi exatamente o que Cristo falou. Aí Paulo está falando que ele não falou nada dele. E tudo que ele falou está baseado em Cristo. Foi Cristo que falou. E tudo o que fiz foi exatamente o que Cristo fez. Seja por palavras, seja por ações, ou seja por sinais. Tudo foi com o objetivo de levar os pagãos a conhecer e seguirem o Criador. Para levar a gente a conhecer e a seguir o Criador, porque a gente não conhecia o Criador. Foi assim que, desde Jerusalém, passando por outras regiões de Israel, até a província romana de Ilírico, anunciei a verdade. Educare. Ilírico, hoje, é a região da Bósnia, Croácia e Sérvia. Paulo continua. Sempre fiz questão de anunciar a verdade onde ninguém a conhecia, para não cometer proselitismo. Proselitismo, o senhor lembra o que é, pai? Não. Proselitismo é você tentar trazer a pessoa para um grupo e falar que aquele grupo melhor que o outro. É melhor que o outro. Ah, tá. É como se a gente está aqui, a gente virasse, fosse lá na Católica e falasse assim, vocês têm que vir para a Filosofia X, porque lá é melhor do que aqui. Aí eu estaria proselitizando. Mas o que a gente faz? A gente não faz isso.
A gente faz o que a gente chega para a pessoa e fala assim, ó, vocês têm que seguir a verdade. Aí é dogma, isso é verdade, isso é dogma, isso é verdade, vocês têm que seguir a verdade. Agora, se vocês vão seguir a verdade aí, ou vai seguir a verdade lá, o importante é que siga a verdade. Agora, se quiser seguir com a gente também, tá livre. A gente não está obrigando a pessoa a seguir com a gente. E a gente não está fazendo a pessoa seguir a gente. A gente está fazendo a pessoa seguir a verdade. Então a gente não pode tentar convencer a pessoa para seguir a gente, para seguir a nossa mentalidade. A gente tem que pregar a verdade e deixar a verdade convencer a pessoa e a pessoa seguir a verdade por ela. Aí aí a gente consegue não fazer o prosélito. Esse proselitismo aí, que é falar que a gente está certo e os outros estão errados e as pessoas têm que seguir a gente. Aí tá aqui, ó. Sempre fiz questão de anunciar a verdade onde ninguém a conhecia, para não cometer prosélito. Então Paulo falava a verdade onde não tinha ninguém falando, para ele não cometer proselitismo. Revelare. Aqui Paulo fala sobre pescar em aquários. Vê, num só versículo, vemos que todo o sistema está errado. Como podem pregar uma sinagoga contra outra, onde todos querem tirar de todos, menos da sua? Alguém indagará agora. Aí Atos está falando aqui. Alguém vai falar assim: e aí, Paulo, vocês não vão no templo e fica chamando gente para seguir vocês? Aí o Atos vai explicar como é que funciona isso. Aí ele fala aqui, ó, e vocês não fazem isso também quando vão aos pátios dos templos? Vocês não fazem prosélito? Aí, se a verdade de Cristo original, e Arco vai explicar aqui, ó, se a verdade do Cristo original é anunciada, é como temos dito, é como temos dito, evangelizar os evangélicos. O que é evangelizar os evangélicos? É a gente ir lá nos evangélicos e falar, ó, a verdade é essa. Vocês têm que seguir aí ou aonde for a verdade. É isso aqui é a verdade, isso aqui é verdade. Então, isso é evangelizar os evangélicos. E cristianizar os cristãos. Aonde tiver cristão e que o cristão tiver nos dogmas, as pessoas que estão evoluídas, passou dos dogmas, agora está na graça, precisa evoluir os que estão no dogma. Igual Paulo está mostrando que Jesus fez. Jesus entrou nos dogmas, cumpriu os dogmas, mas saiu do dogma e levou para a graça. E ele é a própria graça. Aí Paulo está fazendo a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Era da lei, saiu da lei, Jesus apareceu para ele, ele ficou cego, entrou para a graça, aprendeu a graça e está ensinando a graça. E é para a gente fazer a mesma coisa. A partir do momento que a gente aprende a graça, o nosso dever é pregar a graça. A graça é a verdade, não é a sombra da lei. E quando a gente pega e faz isso com os cristãos, a gente cristianiza os cristãos. Eles não precisam vir conosco. Aí o Acre está mostrando aqui, ó, eles não precisam vir conosco, porque não temos membresia, mas eles devem seguir a verdade. Eles não precisam vir com a gente, mas eles têm que seguir a verdade, pois estão seguindo o Cristo religioso, porque eles não estão seguindo a verdade, eles estão seguindo um Cristo religioso. Até onde Cristo cumpriu a lei ali, eles estão seguindo aquele Cristo. E não é para seguir aquele Cristo que ficou até a lei, é para seguir o Cristo que foi além da lei. Ele virou espírito e está acima da lei. Agora é a lei do espírito. E tem muita gente agarrado na lei de Moisés. Mas Cristo passou por ali, mas não ficou ali. Tanto é que ele falou, eu vim cumprir, e cumpriu. Só que ele não está cumprindo mais, agora ele está na lei, ele está no espírito.
Ele está na verdade. Ele mesmo virou e falou assim: agora chegou a hora. Agora a samaritana perguntou para ele assim: aonde que nós devemos adorar? Naquele templo lá de Jerusalém ou naquele templo lá de Gerezim? Aí Jesus virou e falou assim: ó, vai chegar uma hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não em espírito e nos dogmas mais, agora é em espírito e em verdade. Porque os dogmas apontavam para uma verdade, agora é a verdade. O templo apontava para um templo verdadeiro, que somos nós. O dízimo apontava para o dízimo verdadeiro, que somos nós. Nós temos que nos dizimar agora. Tudo ali apontava para a verdade, que somos nós, em Cristo. Ah, então, pois estão os evangélicos, os católicos, de um modo geral, estão seguindo o Cristo religioso de Constantino, porque esse evangelho que é pregado hoje em dia é o evangelho que o Constantino criou, é um evangelho que Lutero criou, é um evangelho que o Calvino criou. Se você vê toda a teologia, ela é feita baseada em Constantino, Lutero e Calvino. A Bíblia, interpretaram a Bíblia do jeito deles, fizeram um sistema, e é esse sistema que é pregado, não é a Bíblia. Você pode ver que é difícil você entrar numa sinagoga ou numa igreja que eles lêem a Bíblia de ponta a ponta, igual a gente está lendo aqui. Eles pegam um pedacinho e falam. Vai na igreja católica, tem um folhetim, fala daquele folhetim. Vai no culto, fala de um ponto só da Bíblia. Não tem alguém falando igual a gente pegou, de Mateus até Apocalipse, para entender a história. O Grê, você Pode está falar. falando aí, Constantino Lutero. Quem foi esse? Foi o filósofo? O Constantino foi um político. O Constantino foi um político que criou a Igreja Católica. Antigamente, você lembra que aqui a gente está falando do livro de Romanos, mas Paulo está escrevendo esse livro de Romanos, ele está lá, eu acho que está lá, e depois de Éfeso, ele foi para uma cidade ali, não sei se é Antioquia, e ali prenderam ele. Acho que ele desceu, acho que foi isso. Primeiro o barco quebrou, ele caiu numa ilha de Malta, depois da ilha de Malta ele foi para uma cidade, e aí naquela cidade eles ficou para decidir se ia soltar Paulo ou se ia prender, porque eles não sabiam se Paulo era criminoso ou não estava achando nada nele. Para não soltar Paulo, o que eles fizeram? Deram uma casa para Paulo e falou: ó, fica morando aí, que depois a gente vai decidir o seu caso. Porque um está te acusando, mas não tem prova. E aí Paulo ficou ali 2 anos. E ele estando ali 2 anos, escreveu essa carta aqui para Roma. Para Roma, e ali em Roma, para os Bíblia e para os cristãos. Aí pronto. Aí foi, isso aí se passou, aí veio João foi até Apocalipse. Aí fechou a carta de Mateus, de Gênesis até Apocalipse. A história escrita parou ali. Mas só que depois, isso aqui era 60, 70 depois de Cristo. Veio Cristo, 70 anos, eles estavam escrevendo essas cartas aqui. Aí depois de 70 anos, continuou os cristãos. Morreu Paulo, morreu Tiago, morreu todos os apóstolos. Mas só que o evangelho continuou, com outros. Mas só que os políticos e os bíblias continuaram perseguindo esse grupo. Eles continuaram perseguindo e mandavam matar. Eles voltaram a matar os cristãos. Mas matavam em muita coisa. Você vê que tem história que eles falam que ele botava naquele como é que fala? Eu não sei se é Areópago. Botava assim os cristãos no meio ali e soltava leão para matar eles. E todo mundo vendo. Todo mundo na plateia, era tipo um estádio de futebol onde que eles
onde que tinha luta, onde que tinha guerra, onde tinha esporte, Uhum. colocava os cristãos ali, mas colocava muita quantidade de cristãos. Soltava o leão em cima deles. Na E ele, arena? arena, isso mesmo. E os leões iam comendo eles, matavam. Mas só que matava os cristãos e parecia mais cristão. Matava aqui, aí falava, ó, apareceu mais um montão ali. E os cristãos não tinham medo deles. Ah, quer matar? Pode matar. Eles falavam assim, pare de pregar esse Cristo, não vou parar. Eu vou te matar, pode matar. Eles não paravam de pregar, ficavam pregando. Mesmo que fosse matar, eles faziam igual os apóstolos. Eles morriam pelo evangelho. Eles podem matar, que eles não param de pregar. Porque a questão era essa, ou prega e tem a vida eterna, ou deixa de pregar e fica na mão, fica sem a garantia da vida eterna. Eles acreditavam que eles iam ter um corpo glorificado como Jesus teve o dele, mas na volta de Jesus. Então ele se entregava, podia matar, mas eles não paravam de pregar. Aí o que aconteceu? Isso durou até 300 anos depois desse tempo, depois que Paulo morreu, João morreu, foi até 300 depois de Cristo. Aí como tentava matar os cristãos e não conseguia, que o Constantino, político da época, teve a sacada? Eles virou e falou assim, ó, se mata eles, parece mais. Então não adianta. Então o que a gente vai ter que fazer? Recolhe, eles andam com pergaminho para lá e para cá, não recolhe, não anda? Eles não falam que teve um tal de Jesus aí que morreu e ressuscitou e por causa deles pode ameaçar eles, matar eles, que eles não entregam? Passa recolhendo esse pergaminho deles, tomando, traz tudo para cá. Mas só que quem estava por trás do Constantino eram os judeus. Os judeus que orientou o Constantino a ir lá e pegar a Bíblia. Falou, sabe como é que eles têm essa fé aí? Por causa daqueles pergaminhos que andam na mão dele, eles falam que por meio daquele pergaminho, aquele Jesus que teve aqui morreu e ressuscitou. Então eles fazem uma lavagem cerebral aí no povo, o povo vai chegando e eles vão contando que Jesus esteve aqui, ressuscitou, que Tomé botou a mão, ele não, que ele ressuscitou e era carne mesmo. E aí eles acreditam naquilo e você pode ameaçar eles, falar que vai matar eles, eles não têm medo não. Então aí foi os Bíblia lá, que os Bíblia sempre perseguiu Paulo e sempre perseguiu a igreja. Foi os Bíblia lá e orientou Constantino. Constantino, sabe como é que você pode fazer? Recolhe a Bíblia deles e faz o seguinte, manda todo mundo crer nesse Jesus, mas agora quem vai controlar o que pode, o que não pode é a gente. Aí o que eles fizeram? E manda esse pessoal aí da igreja, todas as religiões, Efésios, Tiana, os macumbeiros da época, todas as religiões tiveram a obrigação de crer nesse Jesus que Constantino criou, com base nos judeus. Aí o que Constantino fez? Se ele ameaça a igreja não tem medo de morrer. Pode me matar que eu não tô nem aí. Mas e com as outras religiões? Constantino chegava, ó, você aí que é do budismo, você vai ter que crer no Cristo. Porque se você não se batizar no Cristo, eu vou mandar matar você e sua família. Ele não, é onde que eu batizo? Ele, na hora. O budista, não, eu vou batizar, que vai me matar nada, não. Porque eles podiam crer em todos os deuses, então é melhor crer nesse Jesus aí, que Constantino está falando que vai passar o facão no meu pescoço, do que eu ficar enfrentando. Eu vou enfrentar com base em quê? Não tinha base, mas os cristãos tinham base, que era o verdadeiro Cristo. Aí é onde começou a pregar, é onde se fez a Igreja Católica. Eles tomaram a Bíblia, esse pergaminho,
Aí pegou e organizou a Bíblia do jeito que está organizado hoje. Os judeus pagou 70 rabino para organizar a Bíblia junto com o Novo Testamento. E ficou na mão dos católicos. Aí, na mão dos católicos, tem essas adulterações aqui que o Acre está mostrando. Isso aqui não tem, isso aqui tem, isso aqui não tem. Porque o Acre foi numa mais antiga, que tem disponível, antes a mais antiga, a mais próxima dessa tradução do hebraico, do grego para o latim. Aí ele foi lá e aí ele começou a comparar. Olha aqui o que o Constantino colocou. Olha aqui o que o Lutero colocou. Olha aqui o que o Calvino colocou que não tem lá, distorcido. Aí esse Constantino pregou, criou a Igreja Católica. Veio Lutero e fez assim, falou assim, tem muita coisa aqui que não está na Bíblia. Lutero era um padre. Aí Lutero foi contra os católicos. Aí o Lutero que criou o protestantismo. Protestante. Quem é o pai do protestante? Lutero. Aí depois de Lutero veio o Calvino. Aí Lutero e o Calvino, eles são o Lutero do protestante. E o Calvino criou o evangélico. Então o Calvino é o pai dos evangélicos e Lutero é o pai dos protestantes. E Constantino é o pai dos católicos. Aí tem aqui, ó, catolicismo, o protestantismo e o evangélico. Um é pai do catolicismo, quem é pai do catolicismo é o Constantino. Quem é o pai do protestantismo é o Lutero. E quem é o pai dos evangélicos é o Calvino. Então, tudo que os evangélicos sabem vem de Calvino. Ele que criou a teologia calvinista. Tudo que o protestante sabe vem de Lutero. Ele que criou a teologia do protestantismo. E tudo que vem do católico, o Constantino, ele contratou o Agostinho, que ele era filósofo e padre. Aí tudo que tem no catolicismo vem de Agostinho, que foi contratado por Constantino. Porque Constantino não entendia muito de Bíblia e filosofia, mas ele contratou o Agostinho. Agostinho ele era filósofo e padre. Aí o espírito é oposto, é dual. Nós não detemos a salvação. Aí o Arco está falando que nosso grupo não detém a salvação. Nem batizamos, nós não batizamos e nem fazemos prosélitos, nem recebemos dízimo. Queremos, por amor, que vocês sigam o original, a verdade original. Hoje vemos muitos edificando sobre fundamentos alheios, como com ventre seco, sem dons e cheios de ego. Querem ensinar o que nem aprenderam. Usam os frutos dos outros para sua própria condenação. Confundem pessoas e pescam em aquários sem respeito algum pelos pioneiros. Sei lá, se você faz-se mestre, será responsabilizado por todas as pessoas que confiarem em você. Assim como um falso pianista não pode anunciar, venham ver meu show, pois tenho muito que apresentar. Paulo continua. Sempre agir com ética, respeitando os outros mestres da escola de Jesus, como está escrito na Bíblia, em Isaías 52:15. Aquele que nunca ouviram falar, ouvirão, verão e entenderão sobre ele. E por respeitar meus companheiros de trabalho que
de trabalho que, muitas vezes, quando queria, é por respeitar meus companheiros de trabalho, que, muitas vezes, quando queria tanto estar com vocês, não fui. Então, Paulo não foi visitar alguns cristãos ali por respeito aos mestres da região. Iluminari. Paulo era tão respeitado que deixava de ir em algumas cidades, respeitador que deixava de ir em algumas cidades só para não atrapalhar o que os outros mestres estavam ensinando. Hoje, vemos exatamente o contrário. Abrem templos em frente, próximos, compram canais de rádio e de TV próximos, usam armadilhas de marketing para disputar e confundir fiéis, atraem fiéis como se atraem moscas, e os desigrejados, contendo o mesmo espírito antiético, disputam cristãos traumatizados. Disputam cristãos traumatizados pelas redes sociais. Paulo continua. Em muitas regiões, como a de vocês, não preciso mais trabalhar, revelarem. Aqui está mais uma prova de que o ID já foi cumprido até 70 depois de Cristo. Pois, se naqueles dias não havia mais trabalho de anunciar, mas apenas de se reencontrar e desenvolver dons, imagine hoje. Não há mais a missão de anunciar, e sim de praticar, evoluir e se preparar para o reino. Aqui o Acre está falando, não tem os testemunhos de Jeová, não tem os mormons que ficam indo de casa em casa? Aqui Paulo está falando aqui, ó, que até Paulo já havia cumprido esse ir de casa em casa. Que aqui, ó, aqui está mais uma prova que Paulo falou. Não preciso mais, em muitas regiões, como a de vocês, não preciso mais trabalhar, não preciso mais ir lá anunciar o evangelho. Não precisa mais, igual o testemunho de Jeová faz, de 2 em 2, de casa em casa, no mundo inteiro. Se Paulo não precisou, chegou um tempo que Paulo não precisou mais fazer isso, então, 2000 anos atrás, Paulo já não precisa fazer mais isso, eles estão fazendo até hoje, o que já foi feito. O evangelho já foi anunciado em todo mundo. Agora é ensinar a praticar o evangelho, aonde a gente estiver. Aqui está mais uma prova de que o ID já se cumpriu até 70 depois de Cristo. Pois se naqueles dias não havia mais o trabalho de anunciar, mas apenas de se reencontrar, que é fazer isso aqui que a gente está fazendo, e desenvolver os dons, que é ensinar habilidade, imagine hoje, não há mais missão, há mais a missão de anunciar, e sim de praticar, evoluir e se preparar para o reino. Paulo continua. Mesmo assim, como anseio estar com vocês, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Iluminari, por citarem Espanha e terem relação com sua primeira prisão em Roma, os escribas copistas acharam por bem colocar este texto aqui, no final da carta aos Romanos. Paulo continua, espero, ao menos, poder visitá-lo de passagem, para que assim vocês já possam patrocinar minha viagem para a Espanha. Mas, primeiro, quero aproveitar um pouco da companhia de vocês. Iluminari. Aqui Paulo planejava fazer a sua 4ª viagem missionária. Tá vendo, pai? Ele planejava fazer a 4ª viagem. O que a gente leu lá em Atos foi 3 viagens que ele fez. Aquele, na terceira, ele planejava fazer a 4ª. A 4ª viagem missionária. Até que o senhor falou, será que ele fez isso? Será que ele foi lá? Não, ele não tem um relato se ele foi ou não, mas tem um relato que ele estava planejando, que é isso aqui, ó.
não há registro, aí eu acho que vai contar aqui, ó, não há registro que comprove se ele conseguiu cumprir isso antes da sua morte. Não tem registro. Paulo continua. Neste momento, estou de partida para Jerusalém, com a missão de levar as doações de amor aos cristãos carentes. Então ele está vindo para Jerusalém, mas ele queria ir lá e voltar em Roma. Ele queria voltar em Roma. Nesse momento, estou de partida para Jerusalém, com a missão de levar as doações de amor aos cristãos crentes. A Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os cristãos pobres que estão passando dificuldades em Jerusalém. Eles contribuíram com prazer e, de fato, se pensarmos um pouco, veremos que os pagãos são devedores de Jerusalém. Tudo começou em Jerusalém e os pagãos só puderam conhecer a graça através dos judeus. Agora, os pagãos ajudam materialmente os judeus pobres, cristãos, depois que agora os pagãos ajudam materialmente os judeus pobres cristãos. Depois que eu entregar essas doações em Jerusalém e comprovar que essas doações chegaram nas mãos daqueles que realmente precisam, passarei para ver vocês. Aí está falando aqui que passará, vai entregar em Jerusalém e vai passar em Roma. Passarei para ver vocês quando eu estiver rumo à Espanha. Revelare, Paulo fiscalizava as entregas das doações pessoalmente e delegava nas mãos de fráteres e sócios plenamente confiantes. Paulo continua: quando eu for visitá-los, irei no evangelho da graça de Cristo. Peço a vocês que me apoiem na minha missão. Orem para que, se possível, eu não morra em Jerusalém. Então ele está vindo lá para Jerusalém e estava com medo de morrer lá em Jerusalém e não dá para ir em Roma, visitar os que estão em Roma. Pois os bíblias lá de Jerusalém, legalistas da Judéia, querem a minha morte. Revelare, aqui na sua Bíblia, graça e bênção, e judeus religiosos legalistas são descrentes. Todos sinônimos são descrentes. Todos sinônimos mal traduzidos que impedem a vocês de entenderem o que Paulo quer dizer. Paulo foi corajoso, como vimos em Atos 21, 13. Mas aqui ele está com um certo temor íntimo. Estava preparado para morrer, mas queria poder fazer mais em sua missão. A oração fazia todo sentido, pois a missão dele evoluía todo o corpo e a grande missão que chegou até nós hoje. Então a missão de Paulo chegou até nós hoje. Hoje nós estamos lendo aqui por causa da missão de Paulo. Mesmo assim, Paulo foi preso e iniciaram-se os últimos anos de sua missão. Paulo continua: eu não posso morrer ainda. Preciso entregar as doações de caridade em Jerusalém e visitá-lo para comemorarmos juntos. Então ele queria entregar as doações em Jerusalém e nessa entrega ele não queria morrer para ir lá em Roma e comemorar junto com eles, com os de Roma. Recuperar as forças. Então que Paulo queria recuperar as forças, porque lá em Jerusalém eles iam sugar a força dele. Assim, desfrutar um pouco de paz. A paz ele tinha lá em Roma, em Jerusalém era guerra. Eles queriam matar Paulo. Que o Criador da paz seja com vocês, do início ao fim. Iluminare. Paulo diz que a santa cidade, do santo templo e da santa religião não tinha paz, mas que ele
acharia paz entre os pagãos. Que inversão! É nas reuniões com as escolas de Jesus que encontramos amor sincero, amor real, ânimo, coragem e força para prosseguir. O Senhor nos encoraja nas reuniões. Quem não se reúne está cheio de inércia, medo e desânimo, e não conseguirá vencer nem o crivo e menos ainda a grande tribulação, que será o grande crivo. Crivo aqui são as aflições, que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E aonde que tem bom ânimo? É na reunião estudando a verdade. Evolution. Uma das coisas mais importantes que o X vai evoluir e mudar como modelo para as outras escolas são nossas reuniões aqui no sul do Brasil, que vai ter, em primeiro lugar, manifestação da verdade nos pátios dos templos ou dentro das sinagogas, quando formos convidados. 2, música e refeição, uma festa de amor. 3, iniciar a escola de Jesus em formato de mesa ou círculo para conhecermos melhor os a fraternidade e respondermos dúvidas. Aqui haverá dons de psicologia pastorais para aconselhamento, aproximação e comunhão, amizade verdadeira. 4. Iniciar a escola de Jesus em formato de sala de aula, com participação dos mestres, conforme seus dons respectivos, com quadro e cadernos e livro. Todos que possuem dons podem ensinar ou compartilhar o que evoluirá, o que evoluíram. Pode compartilhar o que evoluíram. 5. Encerrar com amor sincero. Todos se despedem de todos, olhando firmemente nos olhos, abraçando-se e pegando nas mãos, até se sentir que realmente há comunhão. Basta de cumprimentos, saudações e despedidas feitas por costume. Basta de cumprimentar somente os mais próximos. Isso vai mudar. Isso precisa mudar. Veja o amor de Paulo nos prólogos e epílogos, com tantas saudações afetivas ao ponto de chorarem quando ele ia embora. Aí terminou aqui. Alguma dúvida, algum comentário?